Olá, eu sou Júlia Stasioni e aqui na Rede Alesp a gente vai inovando novos programas por aqui. Esse é o Conexão Legislativa. Hoje a gente recebe o deputado Sargento Nery do Avante. Deputado, prazer tê-lo aqui em um dos nossos novos programas, né? Júlio, obrigado a você, a toda a produção. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo ao longo do tempo, né? Que teve que se readaptar na forma digital. Justamente, né, deputado? E vocês também, né? Os senhores também tendo que se adaptar nessa vida remota, mas não deixando de trabalhar, né? Não, inclusive eu estou aqui na Assembleia Legislativa, no meu gabinete, né? Feriado na cidade, mas estou no gabinete, junto com a assessoria. Estamos em sessão online para votação, então um trabalho intenso para que realmente possamos aí dar uma resposta positiva à sociedade paulista. É isso mesmo, e a gente sabe que além dessas sessões que os senhores participam de modo remoto, online, também tem agora um grupo de trabalho para fiscalizar toda a questão de orçamento, tudo que está indo para o combate à Covid. A gente quer desenvolver esse tema aqui. A gente já falou em um momento lá no Ideias e Debates, mas aqui a gente consegue aprofundar um pouquinho mais. Então, para quem não viu aquele programa, que está ouvindo só a gente agora nessa oportunidade, o senhor que foi o idealizador desse grupo, queria que contasse um pouquinho, então, desse grupo. Olha, a preocupação nossa com o estado de calamidade instalado no estado de São Paulo é como que o executivo faria os gastos com o recurso do estado. A calamidade era importante ser votada, porque nós não sabíamos qual que seria aí a catástrofe que poderia acontecer com a sociedade em termos de infectados. E nós sabemos que a burocracia poderia prejudicar e levar mais pessoas mortas sem recurso para o atendimento. Então, a calamidade é uma votação preventiva. Pois bem, feito o nosso trabalho na parte preventiva, abriu-se espaço para o governo fazer contratações e compras, né, sem licitação. E isso nos deixou muito preocupados, né? Como que seria fazer esse trabalho. Então, nós procuramos aí, através do grupo PDO, fazer um trabalho de fiscalização. Eu peço desculpa que escapou o telefone aqui, quem estiver assistindo, e tem um pouquinho de paciência, né? Então, eu joguei a ideia no grupo de deputados que eu queria criar um grupo de fiscalização dos gastos do Estado. Como está sendo feito esses contratos, porque a falta da aplicação da Lei 866, que trata das licitações, não deixa isento o administrador de ter cautelas nas compras e contratos. Pois bem, aí montamos o grupo, o Coronel Niscal, a Adriana Borgo, o Coronel Telhado, Márcio Nakashima, Tenente Coimbra agora, de Thomas, Letícia Aguiar e também o Coronel Niscal, de Thomas, Tenente Coimbra e o Conte Lopes. Márcio Nakashima. Aí Márcio Nakashima. Aí eles aderiram, gostaram da proposta, montamos um projeto, um escopo de trabalho, aonde nós temos um grupo de assessores que cuida da análise de contratos e compras, e temos um grupo de assessores que é parte jurídica, são advogados, que cuidam da legalidade dessas compras, né? E a partir daí começamos a analisar os contratos por amostragem, porque são muitos contratos, né? E o contrato não é fácil de se analisar, não é tão simples localizar aí o erro formal material dentro de um contrato. E muitas vezes temos que ir a campo para identificar o problema. E começamos aí há pouco mais de 15 dias e já tivemos 2 interferências judiciais contra o ente, contra o executivo.
E também descobrimos aí um contrato fraudulento, né? Ao meu ver, né? Está no TSE para julgar isso, né? Fraudulento no quesito de falta de capacidade da empresa de executar o trabalho, que custaria para o Estado 14 milhões de reais. Então, foi um primeiro trabalho positivo, né? E o grupo vem trabalhando. Então, nós estamos fazendo visitas toda semana em hospitais. Ontem nós estivemos na FURP. Então, nós estamos realmente trabalhando aí com afinco de fazer com que o gestor gaste de forma responsável o dinheiro público. E aí, deputado, a gente vê, até pelos deputados que o senhor falou, que são de diversos partidos, né? A gente vê uma união, nesse momento, dos deputados por um bem comum, que é fiscalizar o dinheiro público, basicamente. Sim, é um grupo apartidário, né? Não existe um partido encabeçando, acho que é por isso que está dando certo. É um grupo que ele não é ideológico, então nós não trabalhamos com ideologia e afastamos o quesito político. Quando eu falo quesito político, é daquela politicagem de discurso, né? O que nós procuramos é discursar menos e atuar mais, fazer o trabalho de campo e levar a informação para a população. Olha, esse contrato está errado, esse contrato está certo, esse trabalho está errado, esse trabalho está certo. Então, esse é o nosso intuito. E realmente responsabilizar os culpados. A responsabilização do culpado já não cabe ao deputado da Assembleia Legislativa, cabe aos tribunais, né, que irão demandar com essas ações. Então, nós já temos processos instalados aí pelo Tribunal de Contas, que é no caso desses 14 milhões, que com certeza o tribunal vai buscar aí as pessoas responsáveis e tomará todas as providências, até porque nós requisitamos no Ministério Público do Tribunal de Contas também. E quando o grupo se reúne, vai em algum lugar, né? O senhor falou da FURP, que foi em hospitais e afins, como é que funciona essa ida? Vocês pedem para que os representantes, quem recebe vocês, para ver alguma coisa específica? Como é que funciona aí esses bastidores? Quem os recebe abre realmente a porta de todos os lugares para vocês? Olha só, havia uma resistência, né? Então, o que o grupo faz? Primeiro, nós fazemos uma reunião na parte da manhã, junto com o jurídico, junto com esse grupo que cuida dos contratos, e decidimos. Então, eu decido o local que vai e só falo o endereço e a instituição que nós vamos no momento da saída daqui da Assembleia Legislativa. Então, poucos minutos antes de chegar. Quando nós chegamos, se for um hospital, quando nós chegamos na porta do pronto-socorro, aí nós ligamos para a Secretaria da Saúde e nós avisamos que estamos no pronto-socorro tal. E quem que poderá nos atender? Para que isso? Para que realmente essa visita, essa fiscalização seja de surpresa e não dê tempo para quem quiser camuflar ou esconder qualquer coisa, não consiga. Então, a maioria das vezes, somos recepcionados pelo administrador, que nos mostra toda a instalação, a parte de estoque e tudo mais. Então, é um trabalho sério, é um trabalho realmente para ver as irregularidades. Nós somos no Hospital Vila Nova Cachoeirinha, encontramos sim irregularidades, notificamos a Procuradoria, o Ministério Público da Saúde, né? Foi uma denúncia do senador Major Olímpio, que foi deputado nessa casa, através de um funcionário, nós fomos lá e constatamos algumas irregularidades e notificamos. Então, fomos também no Hospital de Campanha do Ibirapuera, onde nós identificamos que a capacidade dele não está operando nem 50%. Há um investimento muito alto no hospital de campanha que contradiz o investimento aos hospitais públicos do nosso estado, como o Nova Cachoeirinha. O que foi investido no hospital de campanha deveria ter o mesmo investimento
no Hospital Nova Cachoeirinha, que é o que atende uma população enorme daquela região da Zona Norte. Né? Sim. E como é que, por exemplo, né, vocês foram até o hospital de campanha, viram que, né, tem a capacidade do que está sendo usado bem menor. Como é que depois disso acontece? Vocês podem fazer uma recomendação para quem, para que mude essa situação ou traga pessoas de algum lugar que tenha muito mais gente precisando ser internada, no caso, para lá? Existe essa conversa de bastidor? Como é que funciona? Estou perguntando isso para o senhor porque às vezes quem está ouvindo, vendo a gente não entende como é que funciona. Depois do ir visitar algum lugar, como é que seria o procedimento? Ô, Jolie, o trabalho do PDO tem início, meio e fim. Então, sempre ele termina com um documento, seja esse documento de solicitação à Secretaria de Saúde, de notificação ao governo do Estado, ou até de pedido de apoio ao Ministério Público, ao Judiciário, com uma ação feita pelos nossos advogados. Então, o nosso trabalho sempre vai ter um resultado final, tá? Então, tudo que nós averiguamos até hoje, tudo que nós olhamos, foi notificado à Secretaria, o próprio governo, ou as outras instituições que têm competência para nos auxiliar aí nessas demandas. No caso do Hospital de Campanha, né, a única coisa que nós achamos muito estranho é esse pavor que o governo vem colocando na população, que não demonstra nas nossas visitas. Então, o Hospital de Campanha não tem nem 50% dos seus leitos ocupados. Como no Hospital Nova Cachoeirinha, também não há excesso. Eu, como trabalhei na Polícia Militar muitos anos e trabalhei na rua, eu sei o que é um pronto-socorro desses hospitais. E conheci também o pronto-socorro do Hospital Penteado. Então, nós sabemos a quantidade de pessoas que ficam no corredor, no atendimento. E não é a realidade de hoje. Então, eu vejo que é um pânico colocado pelo governo que não se sustenta naquilo que nós estamos vendo nas visitas. Então, eu imagino que também, para o senhor, com esse seu conhecimento de tanto tempo na polícia e vendo esse outro lado, né, o senhor pense um pouco diferente com relação ao isolamento, a como seria essa reabertura aos poucos do isolamento? Olha, nós estamos programando uma visita ao CRM a semana que vem, exatamente para protocolar aí um protocolo de retorno às atividades comerciais, industriais no nosso estado. E eu vejo que há uma necessidade muito grande de retomada da economia no estado de São Paulo, que é a locomotiva do nosso país. Só no mês de abril nós tivemos uma perca de 2 bilhões de ICMS. Nos 3 primeiros meses do ano, nós tivemos um aumento de arrecadação de ICMS de 1 bilhão e 300 milhões. Só no mês de abril, nós perdemos 2 bilhões. Então, nesse acumulado, nós tivemos uma perca de 700 milhões. Poderia ser mais trágico se os 3 meses não fosse tão positivo. Então, nós temos que aproveitar esses números e reagir rápido para que a nossa população não sofra com fome. Porque existe pesquisas, eu não vou lembrar o nome do instituto, que diz que para cada um emprego perdido, se aumenta 5% o resultado morte na população pela miséria. Então, isso é preocupante. Então, nós precisamos ter a balança, né, e trabalhar de forma responsável para que nós possamos fazer com que o comércio, que a indústria volte a gerar emprego, volte a trabalhar, claro que tudo dentro de medidas, com protocolos de saúde, mas precisando. E nesse tocante, eu posso falar com propriedade, porque nós entramos com ação contra o prefeito de São Paulo sobre o rodízio nosso, que eu falo o PDO, né? O PDO entrou com uma ação contra o prefeito de São Paulo devido ao rodízio de par e ímpar. Olha só, ele conseguiu acumular com essa imposição dele mais de 600 mil pessoas no transporte público. Nós estamos falando
que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, ele, daquela data que ele assinou aquele decreto, ele é responsável por milhares de infectados que apareceram depois dessa medida, porque muitas pessoas se infectaram no transporte público. Agora, eles querem aumentar o feriado, colocar o feriado prolongado. Pois bem, o Bruno Covas acumulou as pessoas na capital, onde é a maior concentração de infectados, né? Só para você ter ideia, nós temos um total de 69.856 infectados no estado de São Paulo. Só na capital, nós temos 39.466. Então, eu acho que é meio premeditado. Ele vai lá, concentra as pessoas do transporte público, aumenta o caso de infectados, aí logo em seguida, eles dão um feriado prolongado e mandam o povo para o interior. Olha que curioso. No interior de São Paulo, nós temos 30.390 casos de infectados. Se você dividir essa quantidade por 644 municípios, nós estamos falando que nós temos 47 infectados por município, que é muito baixo. Agora, o Bruno Covas vai lá, faz esse rodízio maluco, concentra 600 mil pessoas no transporte público, aumenta os infectados, aí vem o governador, dá um feriado prolongado, né, para que as pessoas vão para o interior. O que ele quer? Ele quer levar o vírus para cidades que tem zero morte, não tem infectados, porque se você perceber que nós temos 484 cidades com casos de coronavírus, nós estamos falando que 159 cidades não tem caso algum, não teve morte nenhuma. Então pode ser que depois desse feriado prolongado, de forma premeditada, de forma maldosa com a população paulista, o Bruno Covas fez esse rodízio, que nós entramos contra judicialmente, e agora o governador Dória está prolongando o feriado para que essas pessoas viajem e acabem infectando o interior de São Paulo. Só pode ser isso, não tem outra lógica, outra explicação. E nós vamos ver isso, Júlio, daqui a 10, 15 dias depois do feriadão, com o aumento das cidades. Então eu estou aqui no gabinete printando e guardando as informações da Secretaria da Saúde da data de hoje. Porque daqui 10, 15 dias eu quero ver o resultado, por exemplo, da cidade de Tarumã, que teve 1 caso e 0 morte. Quantas pessoas vão ter em Tarumã daqui 10, 15 dias? Então, eu acho que é uma irresponsabilidade muito grande, tanto do prefeito Bruno Covas, quanto do nosso governador João Dória. Ou eles estão trabalhando para que aumente os infectados. Não tem outra explicação. Tá? Então, esse é um ponto que eu queria deixar bem claro. Sim, e o senhor estava falando, né, que vocês do PDO entraram com esse pedido para revogar, né, o rodízio e afins. Se tiver algum outro tipo de ação do governo que vocês posicionem contra, vão usar a mesma linha de pensamento de... Com certeza, nosso trabalho não é ideológico nem político, nosso trabalho é racional, nosso trabalho é objetivo, em favor da população, em favor dos comerciantes, dos empresários. Né? Então, por exemplo, nós estivemos na FURP ontem, fizemos uma visita para ver se a FURP tem capacidade de produção. E tem muita. Nós entramos com uma ação contra o governador, porque não utiliza a FURP, que é uma empresa farmacêutica de grande capacidade, que tem possibilidade de até fornecer remédio para o Brasil inteiro. E o que nos deixou muito espantado? A FURP está produzindo álcool em gel. Né? Tem capacidade de produzir 25 mil frascos, né, com um equipamento obsoleto que eles têm lá, mas consegue produzir 25 mil frascos por dia de álcool em gel. No entanto, eles estão produzindo álcool em gel porque eles receberam doação de empresários, né, dos insumos, da matéria-prima. O governo do estado não investiu 1 centavo na FURP
para produzir o álcool em gel ou qualquer medicamento. Olha só, a FURP, ela produz o dipirona. O dipirona, eu não sou médico, sou advogado, mas nós sabemos, até por ser pai e cuidar da nossa família, dos nossos filhos, a dipirona é um remédio para febre. E nós sabemos que os infectados, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu fui infectado, ele tem muita febre. Então ele toma a dipirona. Então a FURP pode, se ela fizer uma linha de produção com investimento, com equipamentos, ela pode distribuir dipirona para o Brasil inteiro. Ela tem essa capacidade de distribuir para o Brasil inteiro. Porque ela foi já a terceira empresa maior da América Latina, em termos de produção de medicamento. Só que há uma intenção de sucatear a FURP para vender ela, para que feche ela e venda. O interesse é muito maquiavélico, porque já foram várias empresas lá, farmacêuticas, visitar as instalações da FURP, interessada na FURP. E o interesse do governo é sucatear ela, fazer com que ela não produza, falar que ela dá prejuízo, para vender para grandes corporações. Quem que ganha com isso? Pode ter certeza, Júlio, a população não ganha. Quem ganha são 2 ou 3 pessoas, no máximo. E dentro disso que o senhor está falando, mostra e corrobora com aquilo que o senhor falou no início do programa, do quanto esse grupo é de fiscalização e de mostrar quais caminhos poderiam melhorar em diversas áreas, né? E a gente sabe também, já conversando com o senhor também em alguns outros momentos, de que a ideia também do PDO é que se tenha uma comissão parlamentar de inquérito dentro da Alesp. Para que isso aconteça, vocês precisam, claro, das assinaturas de 32 outros colegas parlamentares, né? O senhor acredita que ainda nesse primeiro semestre vocês consigam essas assinaturas para que o PDO tenha essa CPI instalada, para que possa até avançar, né, nessas fiscalizações, né? Olha, eu tenho esperança, né? Eu fui o autor do projeto de resolução, né? A exemplo de outras legislações, já houve a sexta CPI, né? Então, eu fiz esse pedido. Nós temos hoje 10 assinaturas, faltam 22 assinaturas. A instalação da CPI, nesse caso, seria imprescindível para o Legislativo fiscalizar o Estado e o Executivo nos gastos. Seria imprescindível. E eu espero que os deputados se sensibilizem e realmente assinem aí meu projeto de resolução para que possamos, num futuro próximo, fazer todo o trabalho de investigação, todo o trabalho de fiscalização dos gastos do Estado e do Executivo. Mostrando aí que mesmo em tempos de pandemia, de trabalho remoto, mesmo o senhor estando no seu gabinete na Alesp, dentro da Assembleia Legislativa, não para. É importante, eu digo isso sempre, porque às vezes as pessoas acham, não, mas então eles estão trabalhando remoto, cada um está em casa. Mas não, quando se é deputado, se trabalha 24 horas por dia, né? Júlio, eu cheguei, como todos os dias, né? Eu chego na Assembleia Legislativa 9 horas, minha assessoria toda está trabalhando, e geralmente eu saio 10, 11, saímos daqui 1h30 da manhã, quando nós protocolamos o processo Ação Popular contra o rodízio, eu saí com a minha assessoria daqui 1h30 da manhã. Então é um trabalho intenso, né? Fora o trabalho de rua, de fiscalização, nós temos muito trabalho na parte administrativa da Assembleia Legislativa. Então, não é tão fácil. E nós incorporamos esse trabalho e tem que fazer esse trabalho, é importante para realmente trazer um conforto para a população, ou pelo menos amenizar a dor da população. Perfeito. Deputado Sargento Nery, eu sei que o senhor tem muito trabalho ainda, agradeço esse espaço na agenda para conversar aqui com Conexão Legislativa e informar um pouco mais aí a população do que o senhor e os seus pares vêm fazendo aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Obrigada, viu? Eu que agradeço a gentileza. Entrar na sessão, tô aqui, ó. Entrar na sessão, tô aqui, ó, com a sessão online. Vou entrar, que chegou minha hora, depois da Alessi sou eu que vou discursar, e pode ter certeza
A população de Paulista pode ter certeza de uma coisa: nós vamos trabalhar muito para fiscalizar os gastos, nós vamos fiscalizar muito e apertar o governo para que use o recurso de forma positiva. Um grande abraço a todos. Abraço, obrigada, deputado Sargento Nery. Esse foi o Conexão Legislativa de hoje por aqui. Até a próxima.